ser capturado de sua terra, colocado em um navio como se fosse parte da bagagem, desembarcar em um território completamente estranho, ser forçado a trabalhar à exaustão e ainda viver em condições subhumanas. Essa foi a realidade dos escravos africanos na época colonial brasileira. Em condições tão precárias, os escravos procuravam reagir, paralisando a produção, destruindo ferramentas e incendiando plantações. As fugas só fizeram aumentar, e os escravos que não tentavam se misturar na cidade se reuniam em quilombos. O Quilombo dos Palmares, localizado na então capitania de Pernambuco, na Serra da Barriga, se organizava como um verdadeiro estado, tendo subdivisões, rei e comércio. Seu primeiro líder foi Ganga Zumba, cujo governo foi de 1670 a 1678, tendo sido morto e deposto em meio à invasão holandesa no Brasil. Em seguida, seu sobrinho Zumbi assumiu a posição do tio. Capturado logo após seu nascimento, Zumbi fugiu de seu criador aos 15 anos e voltou ao seu local de origem. Em pouco tempo, ficou conhecido pela sua destreza na luta e já era um respeitável estrategista militar. Zumbi se tornou um símbolo da resistência à escravidão e é lembrado até hoje em protestos contra a discriminação racial. A história do Quilombo dos Palmares ela está diretamente ligada à nossa história, né? E também criaram-se alguns mitos sobre a história de Zumbi e a própria história do Quilombo dos Palmares. Um deles é que as pessoas vinculam muito o Quilombo dos Palmares à condição de escravizada, à condição de corrente. E também liga muito a Zumbi à condição de escravizado. Primeiro, este espaço aqui onde nós estamos era um espaço de liberdade que faz contraponto ao espaço do aprisionamento das correntes que era a Casa Grande e Senzala. No entanto, alguns autores não posicionam Zumbi como herói. Ele seria apenas contra a própria escravidão, mas não contra a escravidão alheia, tendo ele mesmo possuído escravos. Então, o melhor jeito que a gente pode analisá-lo é pelo século XVII. Um povoado negro do século XVII, mesmo no Brasil, ele tinha uma cultura africana. Era ridiculamente óbvio, vários historiadores brasileiros falam isso, que é óbvio que ele tinha escravos. Estava mais para esse rei escravista africano, sabe? Após várias investidas contra Palmares, a capitania de Pernambuco contratou o bandeirante Domingos Jorge Velho e o capitão mor Bernardo Vieira de Mello para erradicar de vez a ameaça dos escravos fugitivos na região. Após várias investidas frustradas, um ataque com mais de 6.000 homens bem armados saíram vitoriosos e mataram Zumbi, colocando sua cabeça em praça pública, servindo de exemplo aos outros escravos. Sem seu líder, o Quilombo dos Palmares se desfez por completo por volta de 1710. Atualmente, em 20 de novembro, celebra-se o Dia da Consciência Negra, quando o Zumbi dos Palmares é fortemente lembrado por sua importância na luta pelos direitos raciais. Negros, brancos, índios, todas as etnias consolidam uma sociedade igualitária, ou pelo menos esse é o ideal pelo qual muitos brasileiros lutam até hoje.